num dado momento da história de Israel, nós vemos essa passagem que foi produzida, em que o profeta, o homem de Deus, assim diz: orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Deus abençoe essa porção preciosa da sua santa palavra. E nós vamos louvar o Senhor dentro daquilo que acabamos de ler e de perceber no texto sagrado, que é também um convite ao louvor. Cantar o hino de número 14, que tem esse título, Louvor. Vamos adorar ao Senhor. Se você puder, coloque-se de pé e vamos louvar o Senhor cantando louvor. Te agradecemos por tudo que temos vivido, as experiências que nos foram tão preciosas, as experiências que muitas vezes trouxeram um pouco de tristeza, aquelas experiências que muitas vezes nos entristeceram profundamente. Nós te adoramos, Pai, por tudo isso. É tão difícil muitas vezes colocar diante do teu altar, na forma de gratidão, aquilo que pesou no nosso coração. Mas nós fazemos isso, Pai, porque confiamos na tua soberania e sabemos que aquilo que realizas em nós é o melhor. Por isso, Senhor, nós, pela fé,
Agradecemos por todas as coisas que recebemos. Pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco, fazendo com que a nossa mente e coração sejam voltados para as coisas relacionadas ao Teu reino. Ajuda-nos a vivermos aqui na terra, pensando nas coisas lá do céu. Obrigado, Senhor, pela experiência que Tu nos dás neste dia, nesta hora. Pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes com toda a sorte de bênçãos e principalmente falando ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, irmãos, e mais uma vez eu quero convidá-los para lermos alguns versículos. Se você observar esse texto, ele não tem uma marcação em capítulos, né? Nós colocamos apenas os versos. Por quê? Porque ele é composto de um capítulo apenas, né? É a carta de Judas. Então, nós vamos ler do verso 17 ao verso 23, e é o nosso momento de oração silenciosa. A profecia apostólica, exortações ao que diz a Sociedade Bíblica do Brasil em relação a essa porção, né, do texto sagrado. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É um convite à reflexão. E esse é o momento da nossa reflexão pessoal, o momento da nossa confissão de pecados. Vamos nos aproximar do Senhor em oração silenciosa, e logo depois estaremos quebrando o silêncio. Vamos orar, vamos confessar, vamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados. Aproximemo-nos do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, que nessa hora a palavra perdão, ela tenha vários significados nos corações aqui presentes e naqueles que estarão participando através da rede social. Que o perdão tenha um significado de bálsamo, tenha um significado de esperança, tenha um significado de apoio,
de perspectiva de vida. Obrigado, Pai. E que o Teu perdão sobre nós tenha realmente essa capacidade de restaurar a nossa vida, de fazer com que a nossa alegria ela seja renovada. Sabemos, Senhor, que o erro nos entristece, muitas vezes apaga o nosso brilho e nós não queremos que isso ocorra. Por isso, Senhor, perdoa-nos e abençoa-nos para que o erro esteja cada vez mais distante de nós. Assim oramos, agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Salmo 145. Salmo 145, fica lá no finalzinho, quase lá na última página, quando a gente abre o livro dos Salmos, né? E nós vamos ler todo esse capítulo, são 21 versos, 145. E se você puder, vamos fazer de modo alternado, vamos nos colocar de pé e logo depois estaremos cantando o hino 146, Segurança do Crente. Salmo 145, a bondade, grandeza e providência de Deus. É muito importante pensarmos em providência, principalmente no período que nós estamos vivendo. Vamos então ler de modo alternado, 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos e as tuas ternas misericórdias permeiam todas as tuas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os teus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Todos? Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. 146, segurança do crente. Adoremos ao Senhor.
sempre, como fazemos dedicação, né, das nossas vidas e também apresentando família no altar. Bom dia, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém? Bom estarmos juntos, louvando, exaltando o nosso Deus. Queria pedir o carinho de vocês mais uma vez, uns aqueles que puderem, vamos nos colocar, vamos continuar de pé, vamos nos colocar de pé, vamos louvar a Deus. Louve, consagração, qual é o outro? Esqueci. Te exaltamos, vamos louvar a Deus, te exaltamos. Trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, por favor, levante uma de suas mãos, o nosso diácono irá ao teu encontro e ele ministrará aqui à frente os dízimos e as ofertas. Vamos louvar a Deus, consagração.
momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos no nome de Jesus e declarar, Senhor, que nós devemos reconhecer, Senhor, que muitas das vezes nós somos ingratos, Senhor, em muitas coisas na nossa vida, Senhor, e devemos reconhecer isso, porque o Senhor nos cobre, Deus de bênção a todo momento. Ó Deus, devemos reconhecer, ó Deus, o Senhor na nossa vida e assim, ó Deus, endireitar, ó Deus, os nossos passos diante dos seus olhos. Abençoe, Senhor, a tua igreja, tome em suas mãos, ó Deus, as famílias aqui representadas e, ó Deus, que nós tenhamos a consciência, Senhor, que os dízimos e ofertas são para o trabalho aqui da tua igreja, Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada família aqui presente, abençoe esses dízimos e ofertas que consagramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, igreja, pode se sentar. Irmãos, esse é o nosso último domingo do ano de 2020. É a nossa passagem de ano, que tradicionalmente a gente faz reunidos aqui na igreja. Esse ano não acontecerá. É um ano bem atípico, né? Um ano bem diferente, um ano que ficará registrado não só na sua memória, mas eu creio que os anais da história. Muita gente vai lembrar do ano de 2020 daqui a algum tempo. São tempos difíceis, mas onde com certeza nós vimos a manifestação da mão de Deus, os corações solidários, os corações que se aproximam do que sofrem. E nós temos essa realidade nos acompanhando aqui na igreja, muita gente que sofre, muita gente que já sofreu, muita gente que não antevendo o futuro, mas provavelmente passará por situações complicadas, não tenho dúvidas disso. Mas é o último ano, o último domingo do ano. E eu gostaria de ler um texto, não para a gente pensar naquilo que é espetacular, escatológico, não, esperança. E é o capítulo 21 do livro do Apocalipse. O Apocalipse, que para muitos é símbolo de destruição, de catástrofe, né, de fim dos tempos, uma interpretação totalmente equivocada. Vocês sabem a minha maneira de interpretar o Apocalipse, vocês já conhecem que é o meu modo de ler e de pensar Apocalipse difere, eu creio que de pelo menos aí 90% dos teólogos e dos estudiosos. Eu não consigo enxergar no Apocalipse o que eles enxergam, a começar pelo termo. Apocalipse significa revelação, e hoje para muitos Apocalipse é destruição, mas pega um dicionário, o dicionário grego, português, você vai ver Apocalipse, revelação, revelação, não é destruição, não é fim dos tempos, não é catástrofe. E o capítulo 21 é um capítulo que para mim, ele está cercado de esperança, está cercado de significados bons, de momentos preciosos que nós precisamos viver. Nós precisamos pensar nesse período que nós atravessamos as coisas boas. E aí me faz lembrar um pensador que já citei algumas vezes daqui, lá da França, e ele dizia o seguinte: o cristão não tem outra alternativa senão criar alegrias. E nesse período que nós atravessamos de 2020,
que muitos podem classificar como os mais complicados e difíceis, nós temos como pensar alegria, sem dúvida alguma. Quanta coisa boa aconteceu nesse período, quanta coisa boa aconteceu nas famílias, quantos sinais da misericórdia de Deus nós pudemos ver. Há pouco mesmo conversava com uma pessoa dizendo, presbitério do Rio de Janeiro, através da Igreja Presbiteriana do Rio, conhecida como Catedral, só para o nosso presbitério, durante todo esse período de pandemia, destinou 40 cestas básicas. Ainda esse mês, nós fomos pegar. E até comentava, né? Meu carro veio arriado com 20, com metade daquilo que foi destinado ao nosso presbitério. Mais de 500 quilos de mantimentos e de elementos necessários para o dia a dia de uma família. Pessoas que não precisavam fazer isso, mas que tiraram os seus próprios recursos. E não só os seus recursos, mas também se doaram na preparação de cada uma daquelas cestas, muito bem organizada, com carinho, com zelo, com cuidado. Isso não é para agradecer a Deus, só por isso que eu já estava feliz da vida, de ver atos de generosidade. Pessoas que serão abençoadas e nunca conhecerão os seus abençoadores. Eu estou falando aqui de um episódio, um pequeno pontinho, mas vários outros nós podemos tirar. Profissionais da saúde que se doaram, que muitas vezes deixaram os seus domicílios e foram para outros lugares amparar quem precisava. São muitos os pontos que a gente pode tirar de 2020. Aproximação de coração, apesar da distância. Quanta coisa Deus fez em 2020. Então vamos criar essa mentalidade, né? Essa ideia de pensar, de procurar, de resgatar aquilo que foi bom. A gente sabe que a natureza humana, e eu sou assim também, de pontuar aquilo que não vale nada, que não presta. A gente tem essa tendência. Isso é da natureza humana, mas a gente pode dar uma roupagem nova. Uma velha história, já conhecida de todos, um lençol estendido, branco, e o professor daquela classe colocou um pontinho preto, e perguntou o que os alunos estavam vendo. Nós estou vendo um pontinho preto, uma sujeirinha, algo que manchou o lençol, mas ninguém viu a extensão do lençol que estava limpo, né? Aquele lençol limpinho. A tendência humana. Então vamos mudar a nossa mentalidade e ver aquilo que foi bom em 2020. E a partir daí, quem sabe construir um momento novo em 2021, a partir daquilo que o texto sagrado nos apresenta. Até uma proposta de tema que nós colocamos: eu lhe serei Deus e ele lhe será filho, que é uma das passagens do verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. O vencedor herdará estas coisas. Que coisas? E aí a gente para e pensa numa proposta que é apresentada de escatologia, do já e do ainda não. Então vamos pensar nessa perspectiva. Agora sim, vamos ler o texto, que a gente ainda não leu, né? Então vamos ler o capítulo 21, versos de 1 a 8 do livro do Apocalipse. O novo céu e a nova terra é a forma como a Sociedade Bíblica do Brasil intitula essa passagem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí essa pergunta é: para quem é dirigido esse texto? Para quando ele se aplica, né? Quando é o tempo da aplicação dessa passagem bíblica? É no tempo presente? Ou é para uma questão futura? E aí eu quero pensar nesse texto como uma palavra de Deus para nós hoje, para nós agora, não numa perspectiva futura, como é a maneira, como eu sempre digo, de interpretar o Apocalipse, como palavra de Deus para mim hoje, no momento presente. E algumas palavras aqui que, mesmo projetando questões futuras, podem nos abençoar no tempo presente. É interessante que a gente vai observar aqui, na perspectiva dele sendo o nosso Deus e nós como filhos dele. Em primeiro lugar, eu quero destacar que é um comportamento, um pensamento que nos remeta à liberdade. O primeiro verso, para mim, é o mais significativo de toda essa passagem, porque ele está falando de liberdade. Mas é isso mesmo que está falando de liberdade aqui? Ele está pensando em liberdade. Vamos voltar no tempo. Quando a gente olha o primeiro capítulo, a gente vai ver que João está numa ilha, está exilado, é uma ilha chamada Patmos, é uma ilha que era, pelo governo romano da época, utilizado como um complexo prisional. E aí a gente já sabe o que a gente está falando. O que é um complexo prisional? Onde os detentos ficam ali, guardados, vigiados. E aqui a gente vai observar que ele fala sim em termos de liberdade. Mas onde? Aqui, quando ele viu um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o que Deus está falando para nós hoje é um comportamento, um pensamento que nos remeta à liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós fomos chamados para a liberdade. João, quando pontua aqui dizendo a questão do mar, o mar na realidade não é que o mar seja ruim, mas é que o mar era um fator de limitação para ele. O que é uma ilha? Uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Para você sair daquela porção de terra, ou você tem muita habilidade nadando, ou você vai ter um recurso de navegação, coisa que João não tinha. A distância para outra porção de terra, seja uma ilha, seja um continente, era muito grande. Dificílimo de se vencer nadando, e principalmente na condição em que João se encontrava. Quando a gente pensa no tempo em que o Apocalipse foi escrito, João já tinha
uma idade extremamente avançada, muito avançada. Então, para ele, o mar é um fator de limitação. E aí eu quero que você pare e pense nesse período que nós estamos vivendo, onde nós estamos limitados, onde nem sequer a gente pode vir à igreja na passagem de ano, onde limitados nós fomos e nem celebramos o Natal aqui em comunidade, porque nós estamos privados, muitas vezes até do nosso ir e vir, que é um preceito constitucional, que é uma bandeira de liberdade, talvez a maior liberdade que o ser humano possa ter, e nós estamos tolhidos. Existem lugares onde sequer você pode reunir sua família com seus familiares. Nós estamos privados. Vai continuar assim em 2021? Não sei. Mas o meu comportamento e o meu pensamento não podem ser voltados para a prisão. Não, eu estou livre. Pode ser que eu esteja privado de sair, mas a minha mente está livre. Isso faz toda a diferença. Eu acredito que João, na condição que ele estava, apesar de tudo que ele estava vivendo, a sua mente estava livre. E a nossa mente precisa estar livre. Eu falo isso porque existem várias ideias, pairando sobre a humanidade, e uma coisa que não podem fazer é aprisionar a nossa mente, o nosso pensamento não. A nossa mente tem que estar livre, e Deus nos chamou para a liberdade. Isso é muito interessante quando a gente estuda a história dos judeus, e principalmente um período mais recente do Holocausto, quando alguns que sobreviveram ao Holocausto declararam: eles aprisionaram os nossos corpos, mas as nossas mentes estavam livres. Isso faz toda a diferença nesse período que nós estamos vivendo. Que nos aprisionem, que nos fechem, que nos deixem restritos, mas a nossa mente não. A nossa mente não. O mar já não existe. E quando ele fala isso, ele está pensando num fator limitante. E quem é, ou qual é o mar da sua existência? Não sei. E aí fica livre o seu pensamento. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu estou vendo 2021 numa nova perspectiva. E esse fator limitante não existe, porque a minha mente não está aprisionada. Eu sou livre. E para a liberdade é que Cristo nos chamou. Vivamos de tal modo. É comportamento, é pensamento. Mais adiante a gente vai ver que ele fala também de esperança. Esperança na consumação da vitória que vai acontecer. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Isso é um sinal de esperança. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E aí vem outro fator que nos motiva: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nunca percamos isso da nossa mente. Acabamos de celebrar o Natal nas nossas casas, com alguns familiares, ou restrito à sua família. E o que é o Natal? No Natal a gente canta música que fala até da palavra Emanuel. E Emanuel significa o quê? Deus conosco. Não percamos essa ideia do Deus conosco. Como foi 2020? Como está sendo 2020? Difícil, complicado, mas o Emanuel está conosco. Aliás, é isso que significa Emanuel. Deus conosco. Emanuel não nos abandonou. E 2021?
não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E é dentro do que ele fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Emmanuel, Deus presente, Deus conosco. Eles serão povos de Deus. Não é o tema que está lá no verso 7? E Deus mesmo estará com eles. O verso de número 4, apesar de estar numa perspectiva mais escatológica, vamos dizer assim, porque ele diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está falando de coisas naturais da nossa vida. E numa perspectiva escatológica, ele está dizendo: num dado momento, com Deus, nós já não vamos ter mais a lágrima, a morte, nem o sofrimento. Mas ainda nós estamos vivendo um período em que isso não aconteceu. Esse ano você derramou lágrimas? Derramamos. E não foram poucas. Algumas lágrimas muito sentidas, que doeram, que quando escorreram pelo nosso rosto, deixaram um rastro de tristeza natural. A morte pairou nas nossas casas, nas nossas vidas, na nossa vizinhança, nos nossos amigos, na nossa igreja. Sim, sem dúvida. Houve luto? Sim. Pranto? Sim. Dor? Muita. Mas uma coisa não faltou: o consolo e o conforto de Deus. Nós tivemos todas essas experiências que são naturais do ser humano. Todas essas experiências nós tivemos ao longo de 2020. Mas você reparou que você não entrou em desespero? Aquilo que é natural, aquilo que é da natureza humana, nós experimentamos. Mas junto com isso, nós tivemos o consolo, o conforto. E aí a gente pode olhar nesse texto e falar: certeza do quê? Venha o que vier, eu sei quem está comigo. O Deus Consolador me acompanha. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me guardar. E Deus faz isso, sem dúvida alguma. E por isso há esperança. Porque nós estamos diante do Deus que faz novas todas as coisas. Aliás, esse é um preceito do Novo Testamento. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, em Romanos, sempre vai nessa linha de novidade de vida. E em Cristo nós somos novas criaturas. E é o que ele fala: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se nós estamos vivendo um momento complicado, Deus pode fazer uma transformação. E quem sabe esse momento complicado, esse momento difícil, não é útil para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para o meu enriquecimento espiritual. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso, porque a gente não vive naquela ideia, perspectiva e certeza de que eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. E aí entra aquela máxima que a gente sempre menciona: soberania de Deus. Por que isso? Não sei, mas eu sei que Deus pode todas as coisas, e Ele há de me consolar quando a lágrima vier.
Quando o luto bater a minha porta, eu sei que não haverá desespero. Faz parte até daquilo que é a condição humana. O último inimigo a ser destruído é o quê? A morte. A nossa doutrina cristã nos leva a pensar nisso e a colocar isso como máxima. O último inimigo a ser destruído é a morte. E isso é um desapego à própria vida, que muitas vezes a gente não tem. Aliás, é um tema que a gente não gosta de falar, mas que a gente deveria falar muito. A questão da morte, que é a única certeza que a gente tem. Eu não tenho certeza se hoje eu vou almoçar, se eu vou jantar, se eu vou tomar café, se eu vou fazer um lanche. Eu não tenho certeza se eu vou para casa. Eu tenho uma certeza, que um dia eu vou morrer. Vocês já repararam que essa é a única certeza que a gente tem e a gente fala pouco dela. Por isso, quando acontecer isso, que venha o Consolador. Não é o que diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande. E essa expressão ela precisa ser entendida, porque quando eu ando na sombra da morte, desde que eu nasci. Já pararam para pensar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a única certeza que eu tenho desde que eu nasci é essa. E eu tenho certeza que o vale da sombra da morte me acompanha desde o meu nascimento. E muitas vezes a gente não olha assim. Por isso que quando isso acontecer, certeza de que haja o que houver, Deus estará comigo. Seja o momento mais difícil, a esperança. Eu faço novas todas as coisas. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E é por isso, concluindo, que nós, como cristãos, precisamos ser coerentes. E essa incoerência está registrada no verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, os assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, na segunda morte. Sejamos coerentes nessa nossa caminhada, que nós não sabemos ainda quanto tempo temos de caminhada, que nada disso seja o nosso registro, seja a nossa característica, que não sejamos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e nem mentirosos. Isso é coerência. Então, nessa ideia que nós estamos tentando jogar para 2021, como aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, aquele que é tratado por Deus como filho, que tenhamos essa coerência, sejamos assim. Deus não nos chamou para sermos covardes, incrédulos, mentirosos, nada disso. E isso se aplica agora. Isso é algo que se coloca em prática agora. Por isso o Apocalipse é um livro para o momento que nós estamos vivendo. E aí a gente faz aquela pergunta: como foi 2020? Como está sendo 2020? Como será 2021? Tenho a mínima ideia. Mas parafraseando Paulo, também no hino 105, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu sei em quem tenho crido, porque Ele é meu Deus e eu sou filho dele. Eu quero viver da melhor maneira possível. O que virá em 2021? Não sei. Mas eu quero estar com o Senhor, feliz com o Senhor, no momento presente. Se você construir bem nesse momento que você está vivendo, você já estará dando um passo maravilhoso para que o seu futuro seja glorioso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que tenhamos aí um ano para dizer: obrigado, Senhor.
pelo ano de 2020. E tenhamos um ano pela frente para dizer: Senhor, está em tuas mãos. É a melhor coisa a se fazer numa virada de ano. Obrigado pelo que passou e está em tuas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Assim nós oramos e assim desejamos. 368, vamos louvar ao Senhor. Despedida. 368, vamos louvar ao Senhor. Quero convidá-lo para colocar-se de pé para o cântico do hino Despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder. Louvemos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados, e que a graça eterna, maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ela repousa sobre nós, alcance